Fala turma, tudo bem com vocês? Professor André Eduardo para mais uma aula de Química aí. Hoje assunto novo, introdução à Química Orgânica. Alguns exercícios para nós fixarmos ainda mais esses conceitos. Mas, antes da nossa aula por si só, vamos corrigir aqueles desafios que eu deixei para vocês no último vídeo. Bora lá! CES Gran Rio, Rio de Janeiro. Considere o quadro a seguir. Temos a dispersão A, B e C. Natureza da molécula. Dispersão A, átomos, íons ou pequenas moléculas. Dispersão B, macromoléculas ou grupo de moléculas. Dispersão C, partículas visíveis a olho nu. Efeito da gravidade. Na A não sedimenta, na B não sedimenta, na C sedimenta. Uniformidade. Dispersão A, homogênea. Dispersão B, não tão homogênea. Dispersão C, heterogênea. Separatibilidade. A não pode ser separada por filtração. B, separada por filtros membranos especiais. C, pode ser separada por papel de filtro, filtro simples. Logo podemos afirmar que, pessoal, concorda comigo que na dispersão A, átomos unidos pequenas moléculas, não sedimenta, homogênea, não pode ser separada, é uma solução verdadeira? Então, solução verdadeira. B, macromolécula, não sedimenta, não tão homogênea, aparenta ser homogênea, mas na realidade é heterogênea. Não pode ser separada por membranas especiais, ultrafiltros. Pessoal, uma solução coloidal. E dispersão C, nós temos partículas visíveis a olho nu, sedimenta, heterogênea, pode ser separada por papel filtro convencional. Pessoal, nós temos uma suspensão. De tal maneira, então, a alternativa que corresponde às respectivas respostas é a alternativa E. A, solução verdadeira. B, solução coloidal. C, uma suspensão. Perfeito? Segundo exercício, a 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas para cada 100 gramas de água. Assinale a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se adicionarmos 30 gramas de sal em 200 gramas de água e agitarmos convenientemente. Pessoal, a 42 graus Celsius, você solubiliza 15 gramas do sal em 100 gramas de água. Ou seja, você satura a solução 15 gramas em 100 gramas de água. Ele está perguntando se nessa mesma temperatura você colocar 30 gramas desse sal em 200 gramas de água. Você não está percebendo que você só dobrou a quantidade? Então, vai continuar sendo uma solução saturada igual. Então, A insaturada? Não. B saturada? Sim. C supersaturada? Não. Por quê? Ele fala que a solubilidade é 15 para 100. Não é uma, ele não está falando que você não está adicionando uma quantidade maior do que a solubilidade desse sal. E D saturada com corpo de chão? Não. Então, B, saturada. Próximo exercício da Universidade Federal de Minas Gerais. Adicionando-se soluto a um solvente, chega-se a um ponto em que o solvente não mais consegue dissolver o soluto. Ou seja, não dissolve mais. Você pode até tentar, não consegue mais. Nesse ponto, a solução torna-se A, diluída? Não, porque se você colocou mais soluto do que a capacidade de solubilidade daquele solvente com aquele sal, não é diluída. Concentrada? De fato também não. Fraca? Não. Supersaturada? Opa! Se você adicionou mais do que o necessário e o solvente não consegue dissolver o soluto, então a solução supersaturada. Alternativa D. Beleza? Vamos então agora falar um pouco sobre química orgânica, pessoal. Química orgânica é o estudo das moléculas de carbono, carbono e hidrogênio principalmente. Vamos pegar aqui, pessoal, ó, esse texto. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Beleza. A maioria dos seus compostos são importantes em nossas vidas, destacando o álcool comum, a gasolina, o ácido acético, as proteínas e as vitaminas. Então ele fala, assinale a alternativa que mostra a característica correta do carbono, do átomo de carbono. A, forma a ligação tripla e nessa situação o átomo de carbono, o carbono é o tipo sp3. Pessoal, vamos lembrar da hibridação de carbono. sp3 é quando ele consegue realizar 4 ligações simples. Quando ele faz, e o ângulo dessas ligações é de 109,5 graus. Quando você tem um carbono sp2, ele faz uma ligação dupla e 2 simples, ângulo de 120 graus. E uma ligação sp, que é característica de uma ligação tripla, você vai ter 180 graus de ângulo e hibridação sp, não sp3, errado. B, o carbono é tetravalente somente nos hidrocarbonetos. Não, pessoal, o carbono faz 4 ligações com quem ele estiver disponível ali, não só com hidrocarbonetos, mas com oxigênio, com outras estruturas também, as outras funções orgânicas que nós temos aí, que não são só hidrocarbonetos. C, apresenta a capacidade de formar cadeias longas, variadas e estáveis. Correto. Vocês vão estudar mais pra frente ainda, em bioquímica principalmente, lipídios, que são neles que
vocês vão verificar que os fosfolipídios que formam cadeias muito longas de carbono, pessoal. E essas cadeias são estáveis. E vocês vão verificar que ela fornece propriedades muito especiais para as membranas e são fundamentais para a vida de maneira geral. Então, alternativa C de certo. D só para critério de conceito. Liga-se várias classes de elementos químicos, com exceção das classes dos calcogênicos. Pessoal, calcogênios é a classe do oxigênio. E tirando o hidrogênio, o oxigênio é super amigo ali nas funções orgânicas com o carbono, pessoal. Diversas funções orgânicas envolvem o átomo de oxigênio também. Então não, essa afirmativa está totalmente errada. Beleza? Segundo exercício, sobre a estrutura do metilbenzeno, proposta abaixo. Temos aqui o metilbenzeno. Um metil com o anel aromático do benzeno. Podemos afirmar que todos os carbonos são hibridizados em sp3. Pessoal, sp3, só temos o metil aqui, sp3. O restante aqui, ó, é tudo sp2, tudo estão envolvidos em uma dupla ligação. Beleza? B, apenas um carbono presente na estrutura apresenta hibridização sp2. Errado! 6 carbonos na estrutura apresentam hibridização sp2. C, todos os carbonos apresentam hibridização sp2. Errado também, pessoal. Olha o metil. O metil apresenta uma hibridização sp3, certo? D, todos os carbonos apresentam hibridização sp. Não tem nenhum carbono com hibridização sp aí. Todos estão envolvidos no máximo em uma dupla ligação. E sp necessariamente tem que estar envolvido em uma tripla ligação. E, apresenta um carbono presente na estrutura. Apenas um carbono presente na estrutura apresenta hibridização sp3. Correto. Apenas um metil ali apresenta uma hibridização sp3. Certo, pessoal? Próximo exercício. O limoneno é um composto que está presente na casca de limão e na laranja. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Certo? Em relação ao limoneno, pode-se afirmar que A apresenta somente átomos de carbono primários e secundários. Vamos retomar o conceito. Átomo de carbono primário está ligado somente a um átomo de carbono. Secundários, a 2 átomos de carbono. O átomo de carbono terciário está ligado a 3 átomos de carbono. E um átomo de carbono quaternário possui suas 4 ligações com outros carbonos. Beleza? Então voltamos lá. Apresenta somente átomos de carbono primários e secundários. Vamos olhar na molécula. Primeiro carbono aqui, primário. Beleza. Segundo carbono aqui, opa, já é um carbono terciário. Está fazendo 3 ligações com carbonos. Então, não. Alternativa A, errada. B, apresenta 3 carbonos terciários. Então, a gente tinha visto um carbono terciário ali. Continuando. Aqui, secundário. Aqui, secundário. Aqui, secundário. Aqui, secundário. Esse daqui, opa, terciário, ó. Ligado com outro carbono, outro carbono, outro carbono. Esse daqui, opa, terciário. Ligado com um carbono, outro carbono, outro carbono. Esse daqui, primário. Esse daqui, primário. Então, nós temos 3 carbonos terciários nessa molécula. Alternativa B. Continuando só para conceito. C. Apresenta um átomo de carbono quaternário. Não tem nenhum átomo de carbono ligado a 4 outros carbonos. Então não. Possui um átomo de carbono insaturado. Não, ele não possui um átomo de carbono insaturado. Ele apresenta 4 átomos de carbono envolvidos na insaturação. 1, 2, 3, 4. Então, alternativa B de bola. Sabendo disso, pessoal, para a nossa próxima aula, mais 3 desafios, 3 exercícios, para vocês fixarem ainda mais esses conceitos de química orgânica. Beleza? Exercício número 1 para vocês. O exercício número 2. E o exercício número 3. Pessoal, muito importante, fica com alguma dúvida, tá com dificuldade para realizar esses exercícios? Volta na aula, entra no canal do SAI, procura lá, aulas do 3º ano, e aí, ó, vai ter aula teórica, que vai a professora, no caso responsável, que foi a professora Elô, vai explicar bem bacana para vocês tudo isso e vai fundamentar legal para vocês tirarem de letra esses desafios. Beleza? Grande abraço do professor André, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!